recebo ele, que é especialista em ortopedia, traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista em cirurgia do pé e tornozelo e membro da parte retaguarda cirúrgica do Hospital Albert Einstein e do Sírio-Libanês, Dr. Bruno Lee. Seja bem-vindo. Uma alegria te receber. Obrigado. Vou te convidar para sentar aqui pertinho de mim. Você já conhece o caminho, né, doutor? Conheço, E aí a gente falar um pouquinho de coluna. Quando a gente pensou nessa pauta, a gente lembrou muito das nossas amigas artesãs, culinaristas, que muitas vezes, por conta mesmo do ofício, acabam fazendo algo ruim para o próprio corpo, né? Com a postura inadequada. Justamente. A nossa coluna, ela se desenvolveu para sustentar o nosso corpo em posição ereta. Só que hoje em dia, por fatores de trabalho, fatores de costume, existem várias posições que são mantidas com uma certa frequência que acabam sobrecarregando. E assim, a curto prazo, sobrecarrega mais a parte muscular, passando um certo tempo, acaba sobrecarregando tendões, ligamentos, e a coisa acaba ficando mais crônica, acaba sobrecarregando cartilagem, às vezes até a parte óssea, gerando, no final, deformidades até rígidas que não são mais corrigíveis sem tratamento cirúrgico, né? Então começa como algo simples que vai se agravando ao longo dos anos. Você falou agora de coisas rígidas que aí depois precisam de uma intervenção cirúrgica. Eu me lembrei de algumas amigas, talvez você também lembre, que começaram com uma postura ruim, depois a gente vai acompanhando lá na maioridade, estão com a coluna bem travadinha, né? Sim. E aí isso não tem jeito? Assim, é importante a gente diferenciar, principalmente pessoas mais velhas, as deformidades que são secundárias a outras doenças. Então, como por exemplo, é muito comum existirem fraturas osteoporóticas. Então, o osso, pela osteoporose, vai ficando tão fraco que o próprio peso do corpo vai fazendo ele aos pouquinhos e amassando. Então, na verdade, a pessoa acaba curvando, né? Existem tumores, por exemplo, a tuberculose pode gerar esse enfraquecimento dos ossos e também em um público mais jovem, aquela escoliose do adolescente, idiopática, né? Que aí ninguém sabe exatamente qual o fator, mas envolvem questões genéticas. Então existem vários fatores e não só o mau uso da coluna, ou a má postura. Exatamente, né? Mas ao longo do tempo ela é uma fonte de deformidades bem importantes também. Perfeito. Qual é o cuidado básico que a gente precisa ter na hora de sentar, por exemplo? E aí tem muitas meninas que sentam para bordar, sentam para costurar. Sim. Qual é a postura ideal para a gente não danificar a coluna? O ideal é sempre a gente procurar identificar o que está causando essa má postura. Às vezes, por exemplo, coisa que a gente nem imagina, a pessoa pode não enxergar direito e acabar chegando cada vez mais próximo, assim, trabalhando com artesanato, que tem um público, né, que acaba fazendo bastante artesanato, ou então em uma mesa que não está numa altura correta. Se a gente for pensar, os nossos membros superiores, eles têm um peso que pode chegar assim, a 10% do peso do corpo. Então, quanto mais longe do centro de gravidade, maior a pressão que ele causa na coluna. A cabeça também, a cabeça pesa, gira em torno de 4, 5 quilos. Se a gente ficar em uma posição de uns 60 graus em relação ao vertical, a pressão na coluna pode atingir quase 30 quilos. Então, ao longo do tempo, isso vai gerando, né, sobrecarga. Começa com aquela dor muscular, se não for resolvida, vira aquela coisa crônica, até pode aparecer hernia de disco, artrose, coisas mais graves ao longo do tempo. Vem problemas mais sérios, né? Mais sérios. A gente precisa tomar realmente cuidado, além do fato da gente sentar numa postura correta, na questão do levantar e do sentar? Levantar e sentar é importante. Acho que eu acho que principalmente na parte de permanecer sentado. Por exemplo, os sofás hoje em dia. Os sofás, eles não são mais feitos pra gente ficar sentado desse jeito. Quando a gente fica em casa, a gente fica como? Largadão. Né? Todo largado. Então você acaba relaxando completamente a musculatura e ficando em uma posição que às vezes acaba sobrecarregando muito a coluna. Parece que descansa. Parece que descansa, mas você, por exemplo,
pessoas mais idosas que passam o dia inteiro sentadas, ao longo do tempo vão perdendo cada vez mais a musculatura e a coluna fica cada vez mais suscetível a essas forças deformantes, né? Ah, olha lá, porque a gente fica largadão, como eu usei esse termo, né? Exatamente. E aí a musculatura vai ficando cada vez mais relaxada. A gente precisa exercitar o nosso corpo. Sim, sim. Né? Também esses aparelhos corretivos, né, que acabam puxando os ombros para trás, a curto prazo ele pode auxiliar, mas a longo prazo ele faz você parar de ativar essa musculatura posterior. Então você acaba ficando cada vez mais dependente desse aparelho e cada vez com a musculatura mais fraca. Olha que interessante, porque existe essa promessa, né? E muita gente fica tentado e fala, puxa, eu tô ficando curvadinha, eu vou comprar um corretor para puxar minha escápula para trás, para ficar com o peito aberto. Sim. E não é bom. É bom a curto prazo, mas se isso for utilizado com uma certa frequência, ele pode ser danoso, né? E o que é bom, então, pra gente ficar com uma postura correta? Tem muita gente que tem dificuldade, às vezes eu vejo que é até hereditário, Sim, né? sim, e aí sim. relaxa mesmo o ombro pra frente e acaba ficando com aquela cifose, coluna Sim. caidinha pra frente. Eu acho que o principal é a prevenção. Então, sempre manter uma musculatura fortalecida, não permanecer muito tempo em uma posição desfavorável. Então, se a pessoa está mexendo muito tempo no computador ou está fazendo muito tempo artesanato, fazer intervalos a cada 30 minutos, de uns 5 minutos. Dar uma andadinha, alongar um pouquinho, entendeu? Não ficar 4, 5, 6 horas parado na mesma posição. E procurar sempre ter uma vida mais ativa, né? Isso é o mais Não difícil tem jeito. e é o E principal. olha, para uma vida ativa não tem idade, viu? Não adianta você falar assim, é que eu já tô aposentada, tá aposentada do trabalho, mas não da atividade física. Precisa fazer, né? Com certeza, é Eu gosto essencial. de lembrar, assim, que é uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que depois de uma determinada idade, a musculação, ela passa a ser um remédio. Sim. Na minha visão, deveria ser assim, um dos fatores principais que deveria ser realmente enfatizado no público de terceira idade. Assim. Tem que ter. Tem que ter, porque eles vêm de uma geração que não tinha muito costume, né, de fazer atividade física, que nem tem hoje em dia. E isso ao longo do tempo, e as pessoas vão vivendo cada vez mais. Antigamente, por exemplo, quando eu era criança, eu tenho quase 40 anos, quando eu era criança, pessoas de 60 anos, a gente pensava num velhinho jogando dama na praça. Hoje em dia, 60 anos, vai em baile, corre. Sim, ainda é um menino, até porque a Sim. gente vai chegar lá aos 100 anos, então a gente ainda tem muito chão pela frente. Justamente. Tem que cuidar do corpo. Bruna, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você o nosso WhatsApp, que é o 119 50 45 18 40. Eu quero que você mande a sua pergunta, presta bastante atenção, porque a gente está aqui diante de um especialista que tem bastante experiência em coluna. E aí é a hora de você mandar a sua pergunta. Eu sei que nem sempre você consegue marcar para bater um papo com o especialista. Aproveita que a hora é agora. Bom, a gente tem aí algumas perguntas já, mas só para recapitular, a gente está falando hoje de postura. Sim. E de dores na coluna. Dor na coluna pode estar relacionada a má postura. Com certeza. É um dos principais fatores, né? Isso a gente traz ao longo da vida, desde criancinha, ou na maioria das vezes isso pode acontecer por conta do trabalho, do movimento repetitivo? Eu acho que é uma questão de costume, seja esse costume gerado pelo trabalho ou pelos diversos fatores. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, que para mim é um mal que tem hoje em dia, é essa dependência que a gente tem de telefone celular. O gesto mais comum é você ver uma pessoa que está 2 segundos parada e fica, né? Fica naquela posição, olhando para baixo com aquela sobrecarga cervical, depois não sabe por que tem dor cervical, né? E eu acho que para isso não tem muito remédio, é questão de reduzir realmente o tempo de uso, né? Hoje em dia, existem estudos que dizem que assim, quase 1/3, 30% dos adultos passam mais de 7 horas por dia olhando o celular, 5, 7 horas. Então, é um tempo que é exagerado, né? É muito tempo, né, gente? É muito tempo. É bom a gente ficar observando mesmo, tomar conta, porque o corpo também agradece, não é só a cabeça, não. A cabeça também não anda ficando muito boa com tanto uso de celular. Pois é. A gente tem que prestar atenção. Primeira pergunta vem do Gabriel Augusto, ele é de Congonhas, Minas Gerais. Ele quer saber se ficar deitado por muito tempo causa algum problema para a coluna. Causa mais naquele sentido de enfraquecendo a musculatura, né? Porque, assim, desde que seja em uma posição que ele não sinta
piora da dor, porque às vezes o colchão ele está muito gasto, a coluna acaba ficando em uma posição não muito favorável, mas eu acho que o principal fator de ficar deitado muito tempo é esse enfraquecimento, assim, isso levando diariamente, não uma vez ou outra não tem muito problema. Ok. A Kênia de Goiânia. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutor. Sinto uma dor já há quase 2 anos. Nos exames foram constatados que os discos desidrataram. Estou fazendo pilates. É o correto ou devo fazer outro tipo de exercício? Na verdade, ela já tem um início de uma doença degenerativa, né? Que é essa desidratação dos discos, então o comecinho de uma artrose. Pilates é uma modalidade muito boa, ela oferece alongamento, ela oferece ganho de força. Uma grande questão do Pilates, que às vezes eu observo muito, é que geralmente a pessoa acaba fazendo 2 vezes por semana, e aí às vezes falta uma, ou às vezes falta até as 2. Então, às vezes, a frequência acaba não sendo tão assídua assim, né? Então, o importante é a frequência. Seja um pilates, seja uma musculação, o que não adianta são exercícios que não fortaleçam essa região do core aqui, né? Lombar Lombar, abdômen, isso tudo tem que estar forte, exatamente, né? Os posturais para manter a coluna protegida. Sim. Vamos lá, gente, não vai ter jeito não tem escapatória, tem que fazer exercício. E no final das contas, a gente vai até viciando nesse bom vício e se acostumando. E é gostoso, a gente sente falta, né? Pode acreditar nisso. Próxima pergunta. Boa tarde, doutor. Qual é a postura correta para nossa coluna na hora de dormir? É a Keliane, ela é de Itaituba, no Pará. De modo geral, o que é descrito é aquela posição lateral, né? Em que, se a gente observar um travesseiro não muito baixo e não muito alto, para a cervical ficar bem alinhada com o resto do tronco, com o travesseiro entre as pernas. Mas isso é muito variável também, né? Tem gente que gosta de dormir de bruços, tem gente que gosta de dormir de barriga para cima. Desde que você não acorde com a dor pior do que quando foi dormir, não existe problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E colchão, hein? Colchão mole, colchão mais firme, qual que é a indicação? O colchão mole, ele tem a tendência a, se você a acentuar as deformidades, né? Se ele é muito mole. Então, o colchão tendendo para mais firme é o ideal. É o ideal. Próxima pergunta. Sou a Joyce Luzia e moro em Roraima, na Boa Vista. Queria saber como começar a corrigir a postura e como acostumar. Boa pergunta, me lembrei daqueles corretores que a gente já falou aqui. É uma boa forma de começar a corrigir ou não? Eu acho que o principal é você se conscientizar aonde está a sua má postura. Se está mais na cervical, se está mais em ombros. E aí você, inicialmente, esses corretores, eles são benéficos, porque você percebe, né, a posição que você tem que permanecer. Mas se você não tiver com a musculatura fortalecida, você não consegue manter. É verdade que as pessoas podem ter problemas de coluna e acreditarem que tem outro tipo de doença? Por exemplo, dor de cabeça pode estar ligada a problema na coluna? Sim. Existe uma entidade que chama cefaleia tensional, que às vezes pelo excesso de contratura nessa musculatura do início do crânio e da cervical, a dor pode ser refletida na cabeça. Às vezes uma hérnia cervical pode refletir dor no membro superior, ou uma hérnia lombar no membro inferior. Olha lá, a importância de cuidar da bonitinha lá. Minha afilhada, Júlia, tem 15 anos e está com escoliose. Só com cirurgia poderá resolver? É a Conceição Regina, ela é do Rio de Janeiro. Então, acho que o caso dela é aquele caso de escoliose idiopática do adolescente, provavelmente, né? Claro que ela tem que passar por um especialista em coluna. Existem certos avanços e uma determinada medida que é indicativo de tratamento cirúrgico. Inicialmente, o tratamento pode ser com fisioterapia, com uso de coletes até, mas se a deformidade não parar de avançar, aí é cirúrgico mesmo. E como é que tá a cirurgia hoje de coluna? Antigamente a gente ouvia falar assim, vai operar a coluna, todo mundo ficava apavorado. Sim. Hoje essa cirurgia mudou, né? Sim. Existem métodos minimamente invasivos hoje em dia, em que, por exemplo, em hérnia simples, a pessoa, por umas perfuraçõezinhas, ela consegue remover aquele disco que está herniado. Existem substitutos de disco hoje em dia, que são chamados cages, né? Que você coloca entre uma vértebra e outra para ele substituir um disco muito degenerado. Mas, por exemplo, para o caso de escoliose mesmo, a pessoa tem que fixar com parafusos e com hastes metálicas mesmo. É uma cirurgia
Uma cirurgia mais complicada. mais complexa. E o pós-cirúrgico, nesse caso, é tranquilo? É uma cirurgia grande, né? Então, assim, a princípio, correndo tudo bem, não existe um certo grau de dor, um certo grau de complicações, mas correndo tudo bem, a ideia é que a pessoa se recupere, mas se recupere como uma cirurgia grande, né? Então, é uma recuperação um pouco mais prolongada. Ok, a Márcia, ela é do Rio de Janeiro, ela fala, boa tarde, gostaria de saber se tem algo que alivie a dor no cóccix, dor aguda, principalmente ao levantar. Muitas vezes as pessoas confundem dor no cóccix aqui com dor na região lombar. É difícil. Ela fala assim, ela até bota entre parênteses, no bumbum, dor no cóccix, no bumbum, então eu acho que... Então ela precisa... Inicialmente a gente precisa descobrir qual a causa dessa dor, né? Mas pode ser até a dor lombar mais baixa que ela está tentando fazer referência, Pode né? até ser. É muito difícil a gente definir causa de casos individuais. Assim, assim, alguma sim, coisa avaliar. que alivia essa dor? É anti-inflamatório? Pode tomar? Não pode? Qual é a indicação? Eu acredito assim, se ela não tiver nenhuma contraindicação, fizer uso de anti-inflamatório durante 2, 3 dias ali e a dor permanecer, quer dizer que não está sendo resolvida. Então tem que procurar auxílio. Se for uma dor eventual, que ela tomou medicação e melhorou, ótimo. Perfeito. Próxima pergunta é da Márcia, ela é de Parapuã, no estado de São Paulo. Ela diz, boa tarde, minha postura é meio curvada. Eu tinha seios muito grandes, mesmo reduzindo. Eu ainda sinto muita dor nas costas, o que devo fazer para corrigir? Então, a questão dos seios grandes também acaba sobrecarregando e não tem o que fazer, né? E aí, depois que ela reduziu, ela continua com dores? Às vezes é pelo vício postural que ela tem. Eu acho que a princípio é procurar descobrir se ela não tem nenhuma deformidade fixa, não tendo nada mais grave, e fortalecer a musculatura. Maravilha. Próxima pergunta. Boa tarde, por gentileza, doutor. Me fale um pouco sobre megapófise. Fui diagnosticada na adolescência por megapófise 600, mas nenhum ortopedista me explicou ou me orientou. Um angiologista me falou um pouco, pois fui a ele, pensando que fosse um problema vascular. Então, eu contei para ele. Sinto dores e formigamento nas pernas e nos braços, além da dor lombar. É a Liliane de Salvador, na Bahia. A megapófise, na verdade, é um osso que cresceu anormalmente, geralmente nas últimas vértebras lombares aqui, que ele pode ter consequências graves ou não. Então, às vezes, a dor pode ser relacionada a esse problema, mas também pode ser relacionado a simples problemas mais posturais. Aí é questão do médico dela avaliar. A gente precisa escolher um médico, né, confiar. Eu acho até que vale, em muitos casos, uma segunda opinião, mas a gente falar, puxa, é esse aqui, vou nessa direção, porque a gente precisa realmente deixar o médico trabalhar. Ele estudou para isso, não é verdade? Sim. Agora, vale uma segunda opinião em alguns casos, né, doutor? Vale, sempre vale. Bom, próxima pergunta é da Camila, ela é de Macaé, no Rio de Janeiro. Doutor, só consigo dormir sem travesseiro. Isso pode prejudicar minha coluna? A princípio, se ela se sentir bem dormindo sem travesseiro, não existem maiores problemas. Tá tudo certo, né? Sim. Então, se a gente estiver bem, tá tudo bem. Sim, exatamente. A clínica é soberana, então o que o nosso corpo está dizendo pra gente é o que... É o que vale. É o que vale. Muito bom. Vamos cuidar do nosso corpo com bastante carinho, até porque a gente mora nele, né? A gente não pode brincar e saúde é nosso bem maior. Doutor Bruno Li, muito obrigada. Ele está no site www.drbrunoli.com.br. Mais informações lá no site, você tem todos os canais, ou no 11 99797 0021, brunoli.com.br. Até a próxima, tô te aguardando pra gente conversar mais. Obrigado. Obrigada, viu?